Ele era um perdedor patético e inútil, que era tratado como lixo. Mas um dia, ele despertou uma habilidade rank esse, tornou-se o mais forte e acabou arriscando a princesa. Tudo começa com um cara andando pela floresta numa carruagem puxada por cavalos, tudo parece bem até que do nada, um bando de criaturas nojentas e enormes, goblins, começam a atacá-lo, dentes à mostra e armas balançando. Ele surta e grita por ajuda. Na hora certa, um esquadrão de lutadores experientes aparece e mergulha direto na ação. O líder deles dá um aviso sério. Onde há um goblin, sempre há um enxame, basicamente dizendo à sua equipe para acabar com todos antes que piore. Espadas brilham, cabeças rolam, e os guerreiros entram em modo besta, cortando os goblins como ervas daninhas. Um deles, um verdadeiro brutamontes, corta o pescoço de um goblin com um único golpe de seu machado gigante. O resto da equipe rapidamente limpa o que sobrou da multidão, corta para um cara chamado Fate, encostado em sua lança no portão do reino, com o estômago roncando loucamente. Ele está claramente morrendo de fome e cansado disso. Os guerreiros passam por ele, conversando sobre subir de nível, e quanto saque ganharam da caçada de goblins de hoje. Um menciona ter chegado ao nível 6. Fate apenas escuta em silêncio, com ciúmes, mas também resignado. Ele resmunga para si mesmo que nunca será como eles. Com a mão sobre o estômago vazio, ele amaldiçoa sua habilidade inútil, a ganância, e lembra a si mesmo que pelo menos tem um emprego, mesmo que seja uma droga. É quando os irmãos Vlerick chegam à cidade, basicamente celebridades por aqui, tratados como realeza. A multidão se afasta para abrir caminho para eles. De repente, algo escorrega da mão de um cidadão e toca o sapato de um dos irmãos. Rato agressivo. O pobre coitado pede desculpas imediatamente, mas Rato perde a cabeça, chamando-o de lixo e literalmente o chutando para longe. Sua irmã Memel intervém, avisando o cara que insultar cavaleiros sagrados poderia levá-lo à execução. O irmão mais velho deles, Rafael, tenta acalmá-los, repreendendo-os um pouco, mas principalmente ignorando. Ele diz ao cidadão que ele teve sorte e continua andando. De longe, alguns dos guerreiros que ajudaram antes sussurram entre si, chocados que alguém como Lady Roxy, também uma cavaleira sagrada, seja parente daqueles três. O trio Vlerick se aproxima de Fate. Rafael pergunta casualmente se Fate tem guardado o portão. Fate diz que sim, então Rafael joga algumas moedas no chão, como se não fosse nada. Enquanto Fate se abaixa para pegá-las, Rato esmaga a mão dele com o pé e se faz de desentendido, fingindo que foi um acidente. Rafael zomba da fome de Fate, dizendo que parece que ninguém o alimenta. Então Rato chuta no estômago, chamando-o de desgraça para o nome deles. Memel se junta, lembrando-o que ele nem teria um emprego se não fosse por eles. Então é melhor ser grato. Enquanto Fate está ali machucado, Rato grita para ele se levantar. Rafael diz que ele precisa aprender uma lição, mas antes que eles continuem, Lady Roxy intervém. Ela os repreende dizendo que cavaleiros não deveriam abusar de civis. Roxy age como se dar um emprego a Fate fosse uma boa ação. Roxy aponta para a bota de Rato ainda no rosto de Fate sem se impressionar. Roxy dá de ombros e se afasta com os outros. Roxy se ajoelha, verifica Fate e o ajuda a se levantar. Ela pressiona um pano em seu rosto sangrando e diz para ele descansar. Fátima agradece em silêncio. Ela diz que ambos são guardiões do portão e camaradas, e que um verdadeiro cavaleiro sagrado deveria se comportar assim. Roxy pega a bandeira de Fate e começa seu turno, dizendo a ele para relatar se os Valyrics o incomodarem novamente. Fate diz que está acostumado, então manca até a taverna local. Sentado sozinho, as palavras de Roxy ecoam em sua cabeça. Ele se pergunta o que aconteceria se ele realmente denunciasse o abuso. O barman pergunta se os Valyrics o espancaram novamente, e avisa que o último cara que os desafiou não terminou bem. Fate apenas acena, paga sua conta e sai em silêncio. Caminhando para casa, ele suspira, desejando ter nascido com qualquer habilidade, exceto a ganância. Ele diz a si mesmo que não ter nada significa que você permanece nada para sempre. Mas de repente, ele nota um grupo de ladrões com aparência suspeita se esgueirando perto dos portões. Ele corre para avisar Roxy, e ela imediatamente se prepara para persegui-los, dizendo a ele para guardar o portão enquanto ela estiver fora. Enquanto ela corre, um ladrão avança direto para Fate. Ele hesita por um segundo, pensando em fugir, mas percebe que se o fizer, estragará tudo o que Roxy confiou a ele. Então ele aperta sua lança e avança, esfaqueando o ladrão no peito. O atacante cai no chão com força, sangrando. Então algo estranho acontece. A habilidade de ganância de Fate é ativada, e de repente ele consegue ouvir coisas em sua cabeça. Parece que ele pode ler mentes. Roxy volta correndo, preocupada, e o verifica. Ele diz que está bem, embora abalado porque ouviu os pensamentos dela antes, mas agora eles se calaram. Roxy diz que precisa fazer um relatório e pergunta se ele tem medo do que Rafael poderia fazer se descobrisse. Ela o agradece por salvar o dia e oferece a ele um emprego com a família Hart. Ela diz que ele tem mais valor do que pensa e merece algo melhor do que ser um saco de pancadas para os Vlerics. Antes que ele possa responder, ela diz que agora cabe a ele.
Ele aceita a oferta em silêncio, percebendo que pode ser sua única chance de um futuro melhor. Mais tarde, ele reflete sobre como a habilidade de ganância lhe deu novos poderes, como ler mentes e talvez até absorver habilidades. No dia seguinte, ele tenta comprar uma espada, mas o lojista ri da pequena quantia de dinheiro que ele tem. O homem o aponta para um barril de armas descartadas, dizendo que é tudo o que ele pode pagar. Fatih vasculha-as usando sua habilidade de reconhecimento, e encontra uma espada preta e surrada, que de alguma forma parece certa. De repente, a espada fala com ele. Ela se autodenomina Ganância, e diz que estava esperando por alguém como ele. Fatih fica chocado, perguntando como a espada o conhece. A lâmina diz que eles são dois de um tipo. Enquanto isso, Memel diz a Rafael que Roxy ofereceu um emprego a Fate. Ela quer punir Roxy por desafiar a família deles. Rafael não se importa, ele diz que Fate é substituível. Memel lembra que Roxy criticou como eles lidavam com seus deveres. Rafael dá de ombros e diz que está mais focado em sua pesquisa sobre imortalidade. Em outro lugar, Fate está andando com sua nova espada quando ela de repente o avisa. Goblins por perto. Ele gira e derruba um. Sua habilidade de ganância entra em ação, aumentando sua força, e ele rapidamente percebe que o aviso do enxame de goblins era real. Ele avança contra a horda, lâminas balançando como uma tempestade, e acaba com todos eles. Mais tarde ele percebe que nem está mais com fome. A espada explica, isso faz parte da ganância. Ela aumenta os atributos através da batalha, mas não ganha XP como o normal. Fate pergunta como a espada sabe disso, e ela diz que eles são feitos da mesma forma. Ela o lembra de coletar orelhas de goblins para o dinheiro da recompensa. Acontece que 38 orelhas de goblin lhe rendem o suficiente para comprar carne para o jantar, mas a espada o impede, dizendo que precisa de manutenção primeiro, afinal. A ganância nunca descansa. Nesse momento, ele esbarra em um homem abusando de uma garota chorando. Sem hesitar, Fate persegue o homem em um beco escuro. O homem diz que a garota será usada pelos cavaleiros sagrados e zomba de Fate por interferir. Fate pega a criança e recua, como a espada aconselha. O sequestrador ameaça matá-lo na frente da garota para torná-la obediente, mas Fate lança um contra-ataque, estilhaçando a arma do homem e derrubando-o. Ele exige saber quem o enviou. O sequestrador se recusa a falar até que a espada atravesse seu peito. Com seu último suspiro, ele diz um nome. Heidel. Fatih fica atordoado. Ele gentilmente ajuda a garota e descobre que o nome dela é Sahara. Ele compra a carne para ela, até lhe dar sua porção, e a observa sorrir depois de dar sua primeira mordida. Quando eles voltam para o orfanato, Sahara o agradece, algo que ele nunca tinha ouvido antes. Ela pergunta se ele também tem uma habilidade fraca, e ele admite que está sempre com fome. Ele diz a ela que mesmo que sua habilidade seja ruim, se você ainda conseguir sorrir através dela, a felicidade virá. É algo que seu pai disse uma vez, e agora ele finalmente entende. Depois de se despedir, Fate conversa com sua espada. Ela diz que ele agora é habilidoso o suficiente para usar um estilo de uma mão, e pode até aprender movimentos avançados como golpes duplos. Fate lembra que a espada mencionou algo sobre fio afiado durante a luta e reclama que ela não o avisou melhor. A espada brinca que heróis não deveriam ser interrompidos enquanto salvam crianças. Fatih zomba, dizendo que não é herói, apenas sortudo. Então a espada o provoca, perguntando se ele planeja aparecer em seu novo emprego com aquela aparência. Fatih congela, ele esqueceu de comprar roupas. Em outro lugar, um homem idoso disse ao barman que o Sr. Mason havia morrido após ser atacado por um dragão sagrado. E essa informação veio de um guerreiro confiável que testemunhou o ocorrido. O barman se perguntou o que aconteceria com a família Hart agora. O velho explicou que Roxy, filha de Mason, assumiria seu lugar. Embora ele duvidasse se ela conseguiria gerenciar os Cavaleiros Sagrados, o barman presumiu que ele se referia aos irmãos Vlerick. Querendo evitar tópicos deprimentes, o barman disse que preferia notícias alegres. O velho então perguntou sobre Fate, e o barman explicou que Fate costumava visitar a taverna diariamente depois de terminar o trabalho. Na manhã seguinte, Fate viajou para o distrito dos Cavaleiros Sagrados e chegou à mansão Hart. Roxy o cumprimentou calorosamente e disse que o estava esperando. Fate parecia distraído porque achou a aparência dela avassaladora. Roxy havia se arrumado e ela até notou que Fate também parecia apresentável. Ela então o levou ao túmulo de seu pai e anunciou que Fate começaria a trabalhar para a família Hart a partir daquele dia. Fate perguntou quem estava enterrado ali, e Roxy explicou que era seu pai, que havia morrido 5 dias antes após enfrentar um dragão sagrado em Galia, uma terra cheia de monstros perigosos. Fate ficou chocado, porque os Cavaleiros Sagrados deveriam lidar com essas criaturas. Roxy explicou ainda que a missão deste ano pertencia à família Hart, e um dragão sagrado que permaneceu escondido por 1000 anos, de repente apareceu e matou todos os cavaleiros que serviam sob seu pai. Fate pediu desculpas, sem saber de seu sofrimento, mas Roxy o encorajou a não se sentir culpado. Ela explicou que agora era a líder da família Hart, e esperava que ele ajudasse a trazer vida e felicidade de volta à mansão.
Ela ofereceu um aperto de mão, mas Fate evitou tocá-la para impedir que sua habilidade de telepatia fosse ativada. Felizmente, Harrow, a chefe das criadas, chegou e, sem querer, quebrou a tensão. Roxy apresentou Fate a Harrow, e Harrow o recebeu formalmente, lembrando-o de se comportar como um membro adequado da casa Hart. Mais tarde, Fate se juntou aos criados enquanto comiam, desfrutando de carne pela primeira vez em anos. Nos dias seguintes, Fate trabalhou pela propriedade, principalmente podando árvores. 2 trabalhadores, Oliver e Minerva, o observaram e comentaram sobre seus hábitos estranhos, como falar com sua espada e tremer enquanto comia. Fate explicou que não comia carne há 5 anos, eles riram e perguntaram se ele já havia comido. Então Harrow chegou para informá-lo que Roxy queria vê-lo. Enquanto se dirigia a Roxy, Fate sentiu fome novamente, mesmo tendo acabado de comer. Quando ele a encontrou, ela o chamou pelo apelido Fate, que seu pai havia usado antes de morrer durante uma caçada a monstros. Fate perguntou por que ela usava esse nome, e Roxy disse que combinava com ele porque ele agora fazia parte da família Hart. O impacto emocional repentino fez Fate entrar em pânico e desmaiar. Quando acordou, encontrou um bilhete de Roxy dizendo para ele descansar e tirar o dia seguinte de folga. Fate perguntou à sua espada por que ele se sentia mal. A espada explicou que sua habilidade de glutonaria continuava desejando almas depois de prová-las, e se ele ignorasse essa necessidade, ele ficaria mais fraco, morreria de fome, perderia o controle ou, eventualmente, machucaria pessoas inocentes. Ele insistiu que não queria se tornar um monstro. A espada disse a ele que seus olhos ficariam vermelhos quando a fome atingisse um nível perigoso. Fate verificou o espelho e viu a cor vermelha. A espada disse que ele precisava caçar monstros para se manter estável. A caminho da caçada, Fate perguntou sobre a cor vermelha de seus olhos, e a espada explicou que isso lhe dava melhor visão noturna e assustava os inimigos o suficiente para paralisá-los. Fate chegou a uma área de goblins e derrotou vários, mas sua fome permaneceu forte. Ele se aprofundou na floresta dos hobgoblins e continuou lutando até que sua fome diminuísse, e seus olhos voltassem ao normal. A espada o avisou para caçar de tempos em tempos, para que ele não chegasse novamente a esse ponto perigoso. De repente, o Rei Goblin apareceu, sacudindo a floresta com sua presença. Fate escolheu confrontá-lo. Ele se escondeu brevemente, então atacou. Mas o Rei Goblin parecia aterrorizante. Fate tentou recuar, mas a espada o encorajou a confiar nela. Fate continuou atacando, e durante a luta, sua habilidade de regeneração foi ativada. A espada então propôs um acordo. Se Fate permitisse que ela absorvesse todas as habilidades que ele havia ganhado desde que se conheceram, ela evoluiria e concederia a Fate novos poderes. Se Fate recusasse, ele perderia o acesso a essas habilidades de qualquer forma. Sem escolha real, Fate concordou. A espada imediatamente se transformou em um arco mágico, e avisou Fate que alguém o estava observando. Eles precisavam atirar uma flecha imediatamente. Fate se perguntou de onde viria uma flecha, e o arco explicou que as flechas apareceriam automaticamente assim que ele puxasse a corda. Fate seguiu as instruções e atingiu com sucesso o alvo escondido. No dia seguinte, Fate avistou Roxy disfarçada com roupas comuns. Ela explicou que estava indo para a cidade para uma inspeção secreta e pediu a ele para não contar a ninguém, especialmente a Harrow. Fate disse que voltaria ao trabalho, mas Roxy inesperadamente o agarrou e insistiu que ele a acompanhasse como seu escolta. Enquanto caminhavam, Roxy avançou rapidamente, e Fate lutou para acompanhá-la. Sua espada senciente continuou fazendo comentários sarcásticos, e Fate respondeu em voz alta, fazendo Roxy pensar que ele estava chateado com ela. Ela pediu desculpas, acreditando ser a causa, e Fate a assegurou que não era. Roxy parecia animada para passar um tempo com ele, o que o deixou constrangido. Ela então inspecionou sua espada. Fate ficou nervoso, lembrando-se da fome da espada por almas. Roxy, no entanto, apenas comentou que ela precisava de manutenção e disse que pediria ao ferreiro da família Hart para cuidar dela. Eles chegaram ao mercado, onde Roxy experimentou uvas recém-colhidas da fazenda da família Hart. Ela acidentalmente revelou sua identidade ao comentar sobre a fruta, e o vendedor ficou desconfiado. Fate rapidamente interveio e alegou que um dos parentes de Roxy trabalhava na fazenda, o que convenceu o comerciante. Roxy agradeceu silenciosamente a Fate por salvá-la de ser reconhecida. Então, um cavaleiro sagrado entrou no mercado e as pessoas sussurravam sobre os cavaleiros se comportando violentamente desde a morte do Sr. Mason. A espada sussurrou que era uma boa hora para lutar, e Fate mandou-a calar a boca. O cavaleiro ouviu e confrontou Fate. Fate pediu desculpas, mas o cavaleiro ficou agressivo e tentou pisar nele. Roxy interveio para defender Fate. O cavaleiro questionou sua autoridade e começou a notar sua semelhança com alguém importante. Fate percebeu que Roxy poderia ser exposta, a espada sugeriu, fingindo que eram um casal. Roxy agiu instantaneamente com a ideia e segurou Fate de perto. O cavaleiro, confuso com a encenação, recuou. As pessoas sussurravam que não havia como ela ser a verdadeira Lady Roxy. Depois que a multidão se dispersou, Roxy continuou segurando a mão de Fate. Fate acidentalmente ouviu os pensamentos dela através de sua habilidade de telepatia, percebendo que ela nunca havia segurado a mão de um homem antes. Sentindo-se constrangido, ele gentilmente se afastou.
Em uma barraca de joias, Roxy admirava pedras brutas enquanto o vendedor explicava que elas poderiam conter gemas. Ela hesitou em comprar uma, acreditando que não tinha sorte. Fate usou sua habilidade de identificação para verificar as pedras. O vendedor presumiu que Roxy gostava de uma gema e ofereceu a Fate um desconto para sua namorada. Mas Roxy recusou educadamente e seguiu em frente, dizendo que provavelmente não a usaria. Fate perguntou se ela conhecia algum guerreiro ativo, e Roxy explicou que só tinha perguntas para aqueles que estavam atualmente servindo. Enquanto continuavam andando, eles ouviram pessoas discutindo goblins mortos encontrados perto da cidade. Alguns acreditavam que um monstro errante havia causado isso. Outros questionaram como um orfanato pobre havia recebido recentemente orelhas de goblins como doações. Ouvindo esse detalhe suspeito, Roxy parou o homem que falava e pediu mais informações. Ela explicou que estava investigando um monstro errante que havia sido avistado perto da capital. Mais tarde, Fate decidiu levar Roxy a um pequeno bar de bairro para relaxar. Para simplificar, ele a apresentou com o nome de Roki e disse ao homem atrás do balcão que ela trabalhava com ele. O barman olhou para ela gentilmente e brincou que estava chocado. Fate havia sobrevivido tanto tempo, especialmente enquanto passava um tempo com uma mulher. Fate rapidamente o corrigiu, deixando claro que eles não eram um casal, o que fez o barman rir sem jeito e pedir desculpas. Enquanto limpava um copo, o barman começou a falar sobre um boato estranho. Ele disse que algum lutador havia recentemente massacrado um grande número de goblins e ganhado uma fortuna com as provas que trouxe de volta. Roxy se perguntou em voz alta se talvez uma criatura desconhecida fosse a responsável. O barman balançou a cabeça, dizendo que notícias assim já estariam se espalhando por toda parte se fosse verdade. Um cliente idoso que acabara de entrar juntou-se à conversa e mencionou outra ideia. As pessoas sussurravam que o assassino poderia ser algum tipo de besta sugadora de sangue. Roxy parecia preocupada, dizendo que tal coisa poderia colocar famílias comuns em perigo. O velho respondeu com confiança que os Cavaleiros Sagrados lidariam com qualquer ameaça. Ouvir isso deixou Fate nervoso. Ele imaginou a possibilidade de Roxy se juntar à busca e descobrir que ele era o responsável pelas mortes dos goblins. Não muito depois, vários guerreiros barulhentos entraram na taverna. Um deles tentou ser amigável com Roxy e a convidou para sentar com ele. Ela não tolerou e o empurrou para trás usando uma técnica rápida. Os outros perceberam instantaneamente que o movimento era muito habilidoso para uma pessoa comum. Roxy soltou o cabelo e o barman finalmente a reconheceu. Ele gritou o nome dela em choque. Ela pediu desculpas por esconder quem era. Os guerreiros rapidamente se curvaram e imploraram seu perdão, até oferecendo dinheiro para acalmar as coisas. Roxy recusou, explicando que seu dever não era sobre lucro, mas sobre proteger as pessoas e construir um mundo mais gentil, assim como seu pai acreditava. O velho sorriu e disse que ela carregava o mesmo espírito de seu pai. Depois que o clima se acalmou, Roxy ajudou Fate a consertar sua espada. Ele a agradeceu e ela admitiu que ele a ajudou a entender mais sobre a misteriosa ameaça. Fate perguntou por que ela não havia sido informada antes. Roxy suspeitava silenciosamente que outra família poderosa a estava mantendo fora do assunto. Enquanto caminhavam lá fora, eles ouviram gritos por perto. Roxy correu e viu algumas crianças mais velhas incomodando uma mais nova. Ela interveio imediatamente e disse para pararem. Uma das crianças mais velhas alegou que estavam apenas tentando ajudar o menino perdido. Roxy pediu a Fate para cuidar da criança enquanto ela lidava com a situação. Ela então questionou Rafael sobre por que não havia sido informada sobre a caçada. Ele respondeu que presumiu que ela precisava de tempo para lamentar seu pai e não queria sobrecarregá-la. Os valentões foram embora, mas a criança disse com raiva que não gostava dos Cavaleiros Sagrados. Roxy pediu desculpas gentilmente, o que o confundiu. Fate perguntou se ele estava procurando por sua mãe, e o menino assentiu. Juntos, eles começaram a procurar pelas ruas. Durante a busca, Fate lembrou-se de uma época anos atrás, quando ele mesmo havia se perdido, e um cavaleiro o guiou para casa. Logo a mãe apareceu, e a criança correu feliz para ela. Observando-os partir, Fate pensou em como continuar lutando contra monstros sem que Roxy descobrisse. Ele concluiu que esconder o rosto seria a escolha mais segura. No dia seguinte, Fate deu a Roxy uma simples pedra bruta como agradecimento por lhe dar trabalho. Ela aceitou com um sorriso radiante. Mais tarde, mascarado, Fate saiu para caçar goblins novamente. Histórias se espalharam sobre um lutador misterioso, e as pessoas o chamavam de Lich, o que afugentou muitos aventureiros da área. Mas um dia se passou, e Roxy se aproximou de Fate durante suas tarefas. Ela disse que tinha uma tarefa particular para ele, e o convidou para sua carruagem. Durante o trajeto, ela apontou campos que pertenciam à sua família. Fate admirou a paisagem e perguntou se estavam ali para colher frutas. Roxy explicou que só queria ver as uvas que vira sendo vendidas. Ao chegarem à propriedade, Roxy correu para cumprimentar a mãe, que saíra apesar de doente. Roxy a repreendeu gentilmente, mas a mãe insistiu que se sentia mais forte naquele dia e estava feliz em conhecer o convidado. Roxy apresentou Fate como seu novo assistente contratado. Ele fez uma reverência e a mãe, Aisha, o acolheu calorosamente.
De repente, Aisha perguntou se ele se importava com Roxy de um jeito especial. Roxy ficou constrangida e perguntou de onde vinha aquela pergunta. Aisha riu e disse que só queria saber como ele via sua empregadora. Fate, envergonhado, respondeu que respeitava Roxy profundamente e desejava servi-la lealmente por toda a vida. Roxy ficou vermelha e fugiu para o quarto. Aisha sorriu e explicou que a filha sempre fugia de momentos embaraçosos. Ela falou sobre como Roxy era sensível quando criança, assustada até com insetos minúsculos. Aisha admitiu que ainda se preocupava com ela se tornando cavaleira e temia que ela carregasse muita responsabilidade. Fate a tranquilizou, dizendo que Roxy era forte, confiável e dedicada ao seu papel como chefe da família. Sozinha em seu quarto, Roxy olhou para seus pertences e lembrou-se de treinar com o pai. Ele havia se surpreendido com o desejo dela de ser cavaleira, mas ela lhe disse que queria proteger os outros e compartilhar a felicidade deles. O pai sorriu orgulhoso e disse que esse sonho combinava perfeitamente com a família. Fate está no vinhedo ajudando os servos a colher uvas, enquanto falam de como os senhores cuidam da terra há gerações. Um servo explica que a colheita atrai monstros cobalto em busca de comida, então é hora de caçá-los. O estômago de Fate ronca e a ganância lhe diz que goblins não bastam mais. Sua gula agora anseia por almas diferentes, mais fortes. Mais tarde o foco mudou. Roxy disse a Fate para voltar sem ela, pois tinha muito trabalho na fazenda. Fate começou a caminhar para casa sozinho, até que uma mulher surgiu em seu caminho. Ele parou, e no segundo em que a olhou, algo pareceu estranho. Seus olhos eram de um vermelho intenso, muito parecido com o olhar de Fate quando sua ganância se manifesta. Por um segundo, sua mente ficou em branco. A mulher notou e perguntou se ele estava prestando atenção. Então ela disse casualmente que chegara mais cedo que o esperado. Fate perguntou o que ela queria dizer com cedo. E ela respondeu que veio lidar com a ameaça cobalto. Então ela virou-se como se a conversa não importasse e soltou uma frase estranha, dizendo a Fate que ele poderia caçá-la, e se o fizesse, ficaria em dívida com ela. Isso instantaneamente despertou a suspeita de Fate. Ele perguntou quem ela realmente era, porque ela parecia saber mais do que deveria. Antes que algo mais acontecesse, Roxy chegou e olhou para a mulher com atenção. Ela disse que a mulher parecia ser de Galia. Fate questionou, pois acreditava que Galia já havia sido aniquilada. Roxy confirmou que o país colapsara, explicando que fora uma nação militar poderosa, mas foi esmagada por uma invasão de monstros e desapareceu. Fate disse, talvez algumas pessoas tenham sobrevivido, mas Roxy respondeu que nunca conhecera alguém de sangue Galia impuro. Depois disso, Fate caminhou com Roxy e perguntou se ela ficaria bem lidando com monstros sem ele. Roxy respondeu confiante que não estava desamparada, era uma cavaleira sagrada e teria guerreiros treinados a apoiando. Não muito depois a situação piorou. Os monstros cobalto arrasaram os vinhedos, destruindo os campos de uva. Quando Fate finalmente viu um cobalto com os próprios olhos, sua ganância reagiu instantaneamente, quase como se seu corpo o quisesse. Enquanto isso, os outros guerreiros pareciam aterrorizados e admitiram que não tinham chance contra algo assim. Roxy não recuou. Ela disse que cuidaria de capturá-lo e matá-lo sozinha. Ela ordenou aos trabalhadores da fazenda que se escondessem em segurança até a ameaça passar. Então ela disse aos guerreiros para se prepararem. Um deles hesitou e disse que precisariam de pelo menos um dia inteiro para se preparar adequadamente. Fate, ouvindo, percebeu o porquê. Aquilo estava por volta do nível 50, e mesmo ele sabia que era muito além do que deveria estar enfrentando, mas ele não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo nas terras da família Hart. Então, naquela noite, Fate saiu sozinho. Ganância mudou de forma, literalmente se transformando em um arco. Fate começou a atirar sem parar na escuridão, enviando flecha após flecha nos monstros cobalto. Ele continuou até o Rei Cobalto reagir e pegar uma de suas flechas no meio do ataque. Fate recuou e avançou, tentando terminar rápido. Mas o rei o atingiu no ombro, então liberou uma força estranha que lançou Fate em um lago. Ele ficou imóvel e parecia inconsciente, mas estava fingindo. Um segundo cobalto se aproximou, pensando que a luta acabara. No instante em que se aproximou, Fate se levantou e enfiou sua arma na boca dele, matando-o imediatamente. Mas o perigo real não havia passado. O Rei Cobalto ainda estava lá, esperando. O ganancioso dentro de Fate disse para usar a força que acabara de ganhar do monstro que matou e ir com tudo. Ganância transformou-se novamente, tornando-se uma arma muito mais letal que antes. Usando esse poder aprimorado, Fate e Ganância lutaram juntos e finalmente derrubaram o Rei Cobalto. O problema era que Fate havia consumido um monstro pela primeira vez, e isso acionou algo. Ele começou a perder o controle, como se sua fome estivesse se tornando algo violento e sem fim. A voz gananciosa o avisou para lutar contra isso. Se ele cedesse completamente, faminto, se tornaria algo que não conseguiria parar.
No dia seguinte, Roxy inspecionou a área destruída e encontrou flechas incomuns, que claramente não pertenciam a soldados normais. Mais tarde, ela voltou para casa e falou com a mãe e Fate. Ela disse que havia visto aquela mulher de Galia alguns dias antes, e a força da mulher parecia insana, nível de cavaleiro de elite. Roxy suspeitava que a estranha fosse a verdadeira razão pela qual os monstros cobalto foram eliminados. Depois da conversa, Aisha chamou Fate em particular ao seu quarto. Ela pediu para ele ficar perto de Roxy e ajudá-la no que estava por vir. Ela disse que podia sentir. Fate tinha o tipo de coração que queria estar ao lado de sua filha. Aisha então se abriu sobre si mesma. Ela disse que não era especial, apenas uma garota comum com habilidades medianas, mas apoiou o marido em tudo. Ela admitiu que Roxy carregava fardos que não eram simples. Especialmente porque Roxy só tinha um pai que era cavaleiro sagrado, o que tornava as coisas mais difíceis de maneiras que as pessoas não notavam. Então Aisha desabou em lágrimas. Ela disse a Fate que seu tempo era limitado. Ela implorou para ele apoiar Roxy em seu lugar quando ela não pudesse mais. Fate prometeu que o faria. Logo, Fate e Roxy viajaram de volta para a capital, mas Fate estava sofrendo muito. Goblins não o satisfaziam mais, e sua fome só aumentava. Após o cobalto, a ganância o avisou que o tempo estava correndo. Se Fate não encontrasse um novo jeito de alimentar aquela fome, as coisas dariam errado rápido. Tentando pensar, Fate voltou à taverna. Lá, o velho mencionou que o Sr. Rato se juntaria à operação para caçar o Lich. O barman adivinhou que Rato só buscava fama e uma vitória rápida. O velho zombou da ideia e disse que os Cavaleiros Sagrados deveriam enviá-lo a uma missão em Galia e deixar os monstros cuidarem dele. Essa menção a Galia fez Fate parar. Ele perguntou por que havia outra missão em Galia, se o Sr. Mason morrera lá recentemente. Não muito depois disso, Roxy foi mostrada ajoelhada no túmulo do pai. Ela pediu sua orientação porque fora selecionada para ir a Galia. E naquele momento, Fate entrou correndo, a voz tremendo, implorando para ela não ir. Ele disse que se ela fosse para lá, talvez nunca mais voltasse. Roxy respondeu calmamente que sua decisão já estava tomada. Enquanto Memeu e sua equipe estavam discretamente presunçosos, eles estavam secretamente emocionados. Enganaram Roxy para ir a Galia, não por nobreza, mas para tirá-la do caminho. Elas se tornaram um incômodo, e essa era a fuga perfeita. Enquanto isso, Rato disse a Memeu e Rafael que queria participar da viagem a Temburn. Memeu riu, dizendo que não era férias relaxantes, era sobre buscar a vida eterna. Mais tarde naquele dia, Fate foi para seu local de pesca habitual, mas Rato e sua gangue já esperavam. Eles bloquearam seu caminho e alguns perguntaram a Rato se podiam lidar com Fate sozinhos. Rato assentiu. Eles avançaram com lâminas em punho, mas Fate os derrubou como se nada fosse. O resto fugiu, embora Rato lhes dissesse para manterem a posição. Agora irritado, Rato interveio. Ele sacou sua arma e chamou Fate de monstro, jurando que não haveria fuga. Fate calmamente tirou a máscara e o capuz, revelando o rosto. Rato ficou chocado. Como alguém como ele podia ser tão poderoso? Fate não estava com humor para explicar, mas Rato não se conteve. Ele se gabou, dizendo que Fate não tinha ideia com quem estava se metendo. Ele se gabou de ser um Valerica, o segundo filho, e um cavaleiro sagrado. Essa gabarolice levou Fate ao limite. Ele disse a Rato para mostrar-lhe aquele poder de cavaleiro chique. Enquanto isso, Rato se perguntava como Fate ficou tão forte. Fate perguntou silenciosamente à sua espada se ela podia esmagar uma lâmina sagrada. A espada disse confiante sim, nem Orochialkun poderia vencê-la. Balance quando quiser, ela disse a ele. Rato zombou à distância, chamando Fate de burro por pensar que podia lutar de tão longe. Então ele avançou, mas antes que pudesse reagir, estalo, sua espada sagrada se partiu em duas. Rato congelou. É uma espada sagrada, ele murmurou. Fate jogou as metades quebradas aos pés dele e disse para pegá-las. Em vez disso, o Rato virou-se e tentou correr. Fate o interceptou. Ele disse que uma vez pensou que Rato era um cavaleiro de verdade, mas ele era apenas fraco. Velhas memórias atingiram Fate, vezes em que Rato o havia intimidado e machucado. Movido pela raiva, ele agarrou o Rato e o jogou no chão, depois nas rochas. De novo, Rato começou a implorar, mas Fate o lembrou de como tratava as pessoas como lixo, como ele colocou Roxy em perigo. Ele implorou de novo. Fate não se importou. Desta vez, haveria troco. De repente, a espada de Fate brilhou e se transformou em uma fênix de luz. O brilho sumiu, e Rato percebeu que não podia se mover. Rato piscou, surpreso por ainda estar vivo. Fate disse que tinha perguntas. Rato imaginou que era sobre Roxy. Fate confirmou. Roxy foi para Galia por escolha para proteger pessoas inocentes. Fate levantou a espada e disse que cancelaria a missão dela, mas não mataria Rato. Rato o avisou para não fazer algo estúpido só por ela. Fate não ouviu. Ele enfiou sua lâmina no peito de Rato. Não é por ela, ele disse, é por mim. Naquele momento, Fate absorveu a habilidade da espada sagrada. Sua espada anunciou sua promoção. Ele era agora um cavaleiro sagrado. Fate enviou seu poder para a lâmina, e ela se transformou em algo aterrorizante, uma arma que podia apagar tudo o que tocava.
Enquanto isso, Roxy estava se preparando para partir. Antes de entrar na carruagem, ela disse à sua equipe para não se preocupar. 3 anos passariam voando. Ela deu a Haru as rédeas enquanto estivesse fora. Haru pediu para ela liderar a família Hart com orgulho. Roxy então se despediu de Oliver e Minerva. Eles lhe desejaram força. Ela virou-se para Fate para um último adeus. Nos encontraremos de novo, ela disse. Ele disse para ela se manter segura. Com isso, ela partiu. Mais tarde, Haru entregou a Fate uma carta que Roxy deixara para ele, uma oferta para trabalhar em outro castelo, longe da família Vlerick. Fate leu, grato, mas não a usaria. Ele tinha seu próprio caminho a seguir agora. De volta para casa, ele fez as malas. Se não podia impedir Roxy de partir, pelo menos a apoiaria de longe. Na manhã seguinte, ele se despediu no castelo Hart. Haru lhe deu o pagamento e um bônus. Fate disse que era demais. Haru o lembrou. Nunca esqueça a honra de servir a família Hart. Ele passou no bar para se despedir do velho e do barman. Ele disse a eles que estava indo para Galia. Roxy, enquanto isso, reuniu os Cavaleiros Sagrados. Ela anunciou que assumira o papel do pai e liderava o ataque contra o Dragão Sagrado, uma besta que dormira por 1000 anos. Ela protegeria Sifat e seu povo. Após o discurso, uma garota chamada Miria se aproximou. Ela disse a Roxy que iria onde ela fosse. Então Mugen se juntou, voluntariando-se para Galia. Miria brincou que ele só queria ver o Dragão Sagrado de perto. Miria admitiu. Ela não estava totalmente errada. A maioria dos guerreiros queria se testar. Miria revirou os olhos e o chamou de tolo. Roxy pediu para ela se acalmar. Explicou sua verdadeira razão, Mason Hart. Ele trabalhara com ele antes, ele queria justiça. Roxy o agradeceu, então perguntou se a família dele ficaria bem. Mugen disse que sua filha Rainey pedira para ele trazer relíquias antigas. Roxy foi pega de surpresa. Relíquias. Ele disse que sua família era de estudiosos, ele era o único lutador. Em outro lugar, Rainey estava em um laboratório falando com um pesquisador. Eles estavam estudando restos de goblins. Ela disse que as flechas usadas não eram normais, eram mágicas. Ela folheou um livro e as ligou a uma espada negra, uma das armas do pecado capital. O pesquisador perguntou o que isso significava. Rainey disse que não sabia, mas queria ver uma por si mesma. Em outro lugar, a viagem de carruagem de Fate estava terminando. O motorista disse que estavam chegando em Tetra, uma cidade do sul conhecida pelo comércio. Fate desceu e disse a ganância que parecia o mesmo. Ele havia passado por lá 5 anos antes. Ele encontrou outro cocheiro e perguntou se ia para Galia. O homem disse sim, mas só de manhã. Viajar à noite era suicídio com monstros à solta. Ganância sugeriu que comessem, coletassem informações e talvez comprassem uma nova bainha, já que Fate tinha habilidades de espada sagrada. Ao mesmo tempo, um homem desesperado oferecia moedas a quem quisesse lutar contra os monstros que ameaçavam sua vila. Mas em vez de ajuda, foi ridicularizado, um guerreiro o zombou na frente de todos. Foi quando Fate apareceu. Sem dizer muito, ele empurrou o idiota para o lado. Outro lutador tentou atacar Fate, mas ele desviou e bloqueou como se nada fosse. O homem humilhado agradeceu a Fate, que o olhou e o reconheceu. Era Seth. Memórias atingiram Fate. Seth e seu grupo o intimidavam sem parar quando eram crianças. O chamavam de inútil e jogavam pedras nele. Naquela época, Fate começara a estudar ervas, esperando ajudar o pai que voltava ferido de caçadas de monstros. Então o pai morreu e no funeral os aldeões friamente disseram a Fate para ir embora, ainda o chamando de fracasso, ainda jogando pedras. E agora, anos depois, Seth estava de joelhos, pedindo ajuda. Este era o mesmo Seth, filho do chefe da vila, que ajudou a expulsar Fate naquela época. Fate permaneceu em silêncio. Ganância, sua espada, sussurrou que seria mais benéfico manter seus desejos sob controle. Fate eventualmente concordou em ajudar. Seth o levou de volta à vila. No momento em que chegaram, as pessoas começaram a murmurar que Seth voltara com o lixo que haviam expulsado, dizendo que ele nem conseguia trazer um guerreiro de verdade. Seth defendeu Fate, dizendo que vira com os próprios olhos o quão forte ele se tornara. Outro mencionou contratar um lutador para amanhã, mas outra voz alertou que gritos vinham da floresta desde ontem. Eles talvez não chegassem até o nascer do sol. O ancião da vila tomou a dura decisão de oferecer Fate como distração até de manhã. Seth disse a Fate para ignorá-los e o levou para casa. Ele se desculpou. Fate disse que estava acostumado e perguntou sobre a esposa de Seth. Tristemente, Seth disse que os monstros a mataram. Logo, a filha de Seth se juntou a eles e disse a Fate que se tornar mãe a fizera repensar tudo. Ela podia ver que Fate não era mais a mesma pessoa. Ela perguntou sobre os monstros. Seth explicou. Eles começaram a aparecer há 1 mês e tinham asas. Contrataram ajuda externa porque as criaturas não eram como as feras que costumavam lidar. O estômago de Fate roncou e Seth saiu para buscar comida. Ganância mencionou que pareciam gárgulas, criaturas inteligentes e perigosas. A filha de Seth notou Fate falando e perguntou com quem ele falava.
Ele desconversou dizendo que era só ele mesmo. Ela então lhe entregou um pedaço de doce. Pouco depois, Seth voltou com o jantar. Fate comeu, mas de repente desmaiou, perdendo a consciência. Foi quando a garota admitiu que lhe deram um doce que o avô passara. O rosto de Seth empalideceu. Aquele doce estava misturado com uma droga poderosa. Enquanto Fate jazia inconsciente, as gárgulas lançaram seu ataque à vila. Seth tentou acordá-lo, mas foi inútil. O ancião ordenou que seus homens arrastassem Fate para fora como isca. Enquanto isso, Seth correu para preparar um antídoto. Depois de fazer Fate beber a cura, ele finalmente acordou. Seth explicou, a droga foi não intencional. Seu falecido pai estava por trás disso. Fate disse a Seth para ficar dentro, sacou sua lâmina e saiu para o caos. O que ele viu foram criaturas gárgulas aterrorizantes voando e queimando a vila. Um deles atirou fogo como um canhão, e Fate congelou. Seth gritou para ele usar a grande foice. Justo então, Ganância se transformou naquela arma exata. Com um golpe limpo, Fate cortou o monstro em dois, e instantaneamente ganhou sua habilidade de bola de fogo. Agora só restava o líder Gárgula. Ele também tinha resistência ao fogo. Seth avisou que uma vez que a besta entrasse no fogo, seria o momento de Fate. Como esperado, ele se aproximou. Fate saltou e golpeou com a foice, finalizando-o. Desta vez ele ganhou resistência ao fogo. No dia seguinte, Fate e Seth caminharam pelos escombros. Seth disse que apenas um punhado de pessoas sobreviveu e que seu pai havia morrido. A vila estava acabada. Fate pegou algumas ervas queimadas e notou que nada mais cresceria ali. Seth perguntou se Fate ainda tinha o poder de identificar coisas. Fate confirmou. Seth se perguntou em voz alta por que Fate se tornou um guerreiro quando sua habilidade poderia torná-lo rico. Fate respondeu simplesmente, ele não tinha escolha. Seth então abaixou a cabeça, cheio de culpa. Ele pediu a Fate para socá-lo como troco pelo que fez anos atrás. Ganância concordou que era o único jeito de Seth se sentir em paz. Então, Fate lhe deu um soco forte. Seth o agradeceu. Fate disse para ele cuidar da filha. Então Fate foi ao túmulo do pai, refletindo que mesmo com toda a dor, ainda doía ver a vila desmoronar. Em outro lugar, Miraya disse a Roxy que estavam se aproximando de Lancaster. Roxy disse que reabasteceriam lá. Mugen a alertou sobre o Lorde da área. Roxy perguntou o que ele queria dizer, mas Mugen apenas disse que ela entenderia quando visse por si mesma. Ao mesmo tempo, um cocheiro que viajava com Fate estava conversando. Ele brincou sobre Fate sempre bocejar e o lembrou das 3 moedas de ouro que estava sendo pago. Fate disse para ele relaxar, ele pode não parecer muito, mas podia lutar como um cavaleiro sagrado novato. De repente, um bando de bandidos bloqueou a estrada, exigindo objetos de valor. Fate saltou, dizendo que se quisessem algo, teriam que passar por ele. O motorista em pânico agarrou Fate, dizendo que tinha esposa e 2 filhos pequenos. Fate disse para ele recuar, ele não podia lutar assim. O líder bandido riu, dizendo que a presa estava apavorada, e deu a ordem para atacar. Mas então, do nada, um machado gigante voou pelo ar e esmagou o grupo inteiro. Uma mulher de olhos vermelhos brilhantes se aproximou e disse a Fate que ele lhe devia por ter ajudado com o cobalto antes. Ela pediu uma carona ao cocheiro. Ele concordou, mas no instante em que ela entrou, a carruagem inteira se inclinou sob o peso dela. Ela mandou sua arma mudar de forma, e a carruagem se nivelou. Lá dentro, ela olhou para Fate e disse, "Então você é o tal Fate ganancioso." Ele perguntou como ela sabia. Ela respondeu que também possuía uma habilidade de pecado capital. Fate ficou chocado. Ganancioso nunca tinha falado sobre isso. Ela se apresentou como Mine, a ira. Então, casualmente, ela disse que estava morrendo de fome. Fate lhe entregou um pouco de carne seca. Ela comeu tudo, até a porção dele. Na cidade de Lancaster, uma jovem de repente se viu cara a cara com 2 criaturas perigosas. Antes que o pânico pudesse dominá-la completamente, um cavaleiro se colocou entre ela e os monstros e os eliminou em segundos. Grata e curiosa, a garota perguntou quem ele era. O homem respondeu orgulhosamente que era Rudolph, o governante de Lancaster. Mais ou menos na mesma época, Fate entrou na cidade e por acaso viu Rudolph exibindo sua força. O cocheiro que viajava com Fate explicou que Rudolph estava se preparando para receber um grupo importante vindo de Galia. Ouvir isso deixou Fate inquieto, pois ele sabia que Roxy fazia parte daquela missão. O cocheiro então lembrou Fate das 3 moedas de ouro que lhe eram devidas, mas Main as pegou rapidamente dizendo que ela merecia o pagamento. O cocheiro desistiu e foi embora. Main imediatamente adormeceu, recostando-se pesadamente no ombro de Fate, não lhe deixando outra escolha a não ser carregá-la pelas ruas. Enquanto ele caminhava, os moradores o cumprimentavam calorosamente, presumindo que ele também devia ser um cavaleiro sagrado. Fate se perguntou por que os cavaleiros pareciam tão valorizados ali. Ele continuou andando até chegar a uma zona restrita, destinada apenas aos moradores. Estranhamente, alguém o deixou entrar sem fazer perguntas. Fate começou a notar símbolos estranhos marcados no pescoço de todos. Quando ele perguntou a Ganancioso sobre eles, a espada supôs que eram provavelmente sinais usados para separar as pessoas por patente.
Em outro lugar, Rudolph estava lidando furiosamente com um guerreiro que havia fugido da batalha. Acusou o homem de envergonhá-lo e declarou que sua verdadeira ambição era superar a família Hart. Sem hesitação, ele tirou a vida do guerreiro. De volta à estalagem, Fate sentou-se em frente a Minnie, que ainda dormia, e perguntou a Ganancioso como eles se conheciam. Um ao outro. Ganancia explicou que eles já haviam se encontrado há muito tempo e que a arma de Minnie, a preguiça, pertencia ao mesmo grupo que ele, as chamadas armas dos 7 pecados capitais. Fate perguntou quais eram esses pecados e Ganancia os listou um por um, explicando que esses poderes nasceram de desafiar regras sagradas, o que os tornava extremamente perigosos. Fate sentiu-se bastante inquieto, questionando-se por que ele carregava a gula quando sua vida inteira havia sido preenchida por fraqueza e humilhação. Ganancia o alertou que aquele poder um dia o engoliria por completo se ele não aprendesse a ter um bom equilíbrio. A única maneira de sobreviver seria controlar sua fome, em vez de simplesmente satisfazê-la de uma só vez. Mais tarde, Fate saiu para caçar uma perigosa besta do deserto. Ele disparou uma flecha flamejante e atingiu uma, apenas para então perceber que muitas outras estavam escondidas ali por perto. Na estalagem, Mine acordou faminta e logo notou uma recompensa fixada pela morte de um golem de areia realmente gigantesco. As pessoas estavam comentando que até mesmo Rudolph havia falhado, e que muitas mais mortes se seguiriam se absolutamente nada fosse feito. Naquele exato momento, Fate já havia rastreado o golem e o derrotado completamente. Ganancia sentiu a presença de uma criatura ainda mais forte ali por perto. Um monstro coroado. Um grupo de lutadores estava preso, enfrentando-o, quando Fate apareceu e reivindicou o alvo para si mesmo. Eles o avisaram que ele estava sendo bastante imprudente, mas ele simplesmente os ignorou. A besta lançou bolas de fogo, mas Fate deslizou agilmente por cada uma delas. Ganancia avisou que uma grande tempestade de areia estava se aproximando e que o monstro tentaria esmagá-lo com os detritos. Fate transformou sua arma em uma foice realmente enorme e saltou para frente, arrancando o núcleo vital daquela criatura. Com outro golpe certeiro, ele a destruiu completamente, e assim, ganhou uma nova e poderosa habilidade. Os outros guerreiros olharam em total descrença para a tamanha destruição que ele havia causado. Um deles o agradeceu e se apresentou como Bard. Fate respondeu de forma bem casual, dizendo que as pessoas poderiam simplesmente chamá-lo de coletor de cadáveres. Quando Fate retornou à estalagem, Mine estava se preparando para caçar o golem por conta própria. Ele disse a ela que já estava tudo terminado. Ela explodiu em pura raiva, gritando que ele havia roubado a chance dela de conseguir a recompensa. Fate prometeu dividir a metade, e os dois foram juntos coletar o pagamento. Antes que pudessem sequer celebrar, Rudolph e seus guardas o cercaram completamente. Ele ordenou que Fate o servisse de agora em diante, alegando que não havia absolutamente nenhuma chance de recusar. Mine interveio e disse que Fate pertencia a ela em primeiro lugar. Rudolph a zombou de forma cruel. Em resposta, ela balançou seu machado e o arremessou com força através de uma parede. Fate a repreendeu por todo aquele caos, mas ela simplesmente ignorou o que ele disse. Mais tarde, enquanto cavalgavam juntos, Fate brincou que ela comia como alguém que tinha gula, e não ira. Minnie respondeu que a raiva queimava a energia de forma muito rápida. De repente, seu temperamento explodiu de forma tão violenta que as rodas da carroça se estilhaçaram por completo. Eles tiveram que parar enquanto o motorista fazia os reparos necessários. Mine se afastou um pouco, e Fate olhou ao redor daquela vila pacífica, surpreso que a vida parecia tão normal, mesmo tão perto de terras perigosas. Ele notou um castelo imponente à distância e ficou bastante confuso, pensando que apenas a capital possuía um. Ele perguntou a um homem ali próximo sobre como encontrar o prefeito, apenas para então descobrir que o próprio homem era na verdade o líder. Fate viu a espada sagrada ao seu lado e percebeu que ele era o verdadeiro protetor da vila. O líder de repente desafiou Fate para um duelo, dizendo que ele só poderia permanecer ali se provasse seu verdadeiro valor. Ele explicou que havia despertado seu poder apenas recentemente, mas que já possuía uma força absolutamente inacreditável. Fate ficou completamente chocado e perguntou como aquilo era sequer possível. Em vez de responder, o homem sacou sua lâmina. Fate fez o mesmo, mas em um piscar de olhos, o líder derrubou Ganancia de seu aperto. Fate presumiu que aquilo significava uma rejeição, mas o líder o surpreendeu ao oferecer treinamento em vez disso. Ele disse que Fate não entendia verdadeiramente suas próprias habilidades e que seu corpo estava lutando para lidar com um crescimento repentino. Fate percebeu que aprender com um cavaleiro sagrado era uma chance realmente rara, então ele aceitou. O homem se apresentou como Eren. Minnie chegou logo depois, e Eren imediatamente a reconheceu como uma lutadora extremamente poderosa. Naquela noite, enquanto ela dormia profundamente, Eren começou a ensinar Fate como controlar sua força e lutar sem desperdiçar absolutamente nenhum movimento. Ele explicou que a tensão tornava um guerreiro mais fraco e que a calma, sim, liberava o verdadeiro poder. Durante o treinamento, Fate de repente sentiu uma fome ardente surgir intensamente dentro dele. Eren notou que algo estava errado, mas Fate permaneceu em silêncio e se esforçou ainda mais. Eren elogiou sua velocidade e tentou um chute surpresa, mas desta vez Fate se moveu ainda mais rápido e o evitou completamente. Mais tarde, depois do treinamento, enquanto eles se dirigiam para dentro da casa, ele encontrou uma cena realmente ridícula. Minnie estava estirada no chão, cercada por pratos virados e comida completamente espalhada. Fate sentiu-se bastante envergonhado e pediu desculpas, mas Eren apenas riu e disse que pediria aos vizinhos para ceder alguns ingredientes extras. Não muito tempo depois, Fate viu Eren conversando tranquilamente com sua esposa e seu filho pequeno. Ganancia sussurrou que a criança estranhamente se parecia muito com o próprio Fate. Isso fez Fate se perguntar que tipo de passado Eren carregava para acabar vivendo tão tranquilamente como líder de uma vila no meio do nada.
Na manhã seguinte, Aaron entregou a Fate um galho fino de madeira e disse para ele se defender contra uma lâmina real, usando apenas aquilo. Fate protestou que aquilo quebraria instantaneamente sem chance alguma. Aaron respondeu que a resposta era algo que Fate tinha que descobrir por conta própria, sem ajuda. Aaron atacou sem aviso prévio. Fate reagiu puramente por instinto e, de alguma forma, o bastão sobreviveu ao impacto. Aaron assentiu com uma expressão séria e disse que Fate finalmente havia aprendido a equilibrar seu poder interior de forma eficaz. Mais tarde, eles compartilharam uma refeição juntos. Aaron perguntou sobre os planos de Fate, e Fate disse que partiria no dia seguinte, logo pela manhã. Ele expressou sua profunda gratidão pela gentileza mostrada a ele e também a Mine. Fate tentou fazer Mine agradecer também, mas ela estava ocupada inalando a comida como se fosse uma verdadeira tempestade. Aaron brincou que ele tinha muito mais comida e que não havia motivo para se preocupar. Fate notou os olhos de Eren frequentemente se desviando para a fortaleza distante. Quando perguntado, Eren admitiu que aquele lugar costumava pertencer a ele. 15 anos atrás, um governante monstruoso havia destruído absolutamente tudo o que ele amava, e a corte real o forçou a abandonar aquele lugar. Desde então, um ser chamado Lord Lich governava lá, mantendo as almas de sua família completamente presas. Ao ouvir isso, Fate de repente se levantou. Eren entendeu imediatamente para onde ele estava se dirigindo e insistiu em ir junto com ele. Mine apareceu por trás, anunciando que guardaria a vila por 50 moedas de ouro. Nos portões, Fate usou uma estranha combinação de magia e arco e flecha que nem mesmo Eren jamais havia visto antes. Eren comentou que tais técnicas haviam desaparecido completamente do treinamento moderno porque eram consideradas muito difíceis. Eles lutaram através de ondas de soldados de ossos até que finalmente entraram no salão principal. Para o choque deles, o lugar parecia estar vivo, com luzes quentes, vozes e uma vida completamente normal. A esposa e o filho de Aaron o cumprimentaram como se absolutamente nada tivesse acontecido. Aaron perguntou com uma voz trêmula se eles estavam realmente ali. Seu filho respondeu de forma casual, enquanto sua esposa culpou sua confusão pelo cansaço extremo. Fate estava completamente perdido, mas Ganância explicou a cruel verdade. Aquilo era um sonho cuidadosamente criado e não a realidade. Então, o filho de repente tentou golpear Eren com uma espada. Fate gritou um aviso, mas Eren permaneceu completamente calmo. O menino acusou seu pai de tê-los abandonado para morrer enquanto ele servia ao rei. Eren ouviu tudo sem sequer se defender. Fate queria muito interferir, mas Eren pediu para ele ficar completamente fora daquela situação. Fate saiu para procurar o verdadeiro mentor enquanto pai e filho cruzavam suas lâminas. Fate localizou Lord Lich ainda mais profundamente lá dentro. A criatura comandava inúmeros cadáveres que se fechavam em um cerco ao redor dele. Por um breve momento, Fate hesitou até que Eren chegou, jogando corpos incapacitados para o lado e pedindo desculpas por ter chegado atrasado. Eren liberou uma técnica radiante que fez o inimigo recuar. Fate sugeriu que eles combinassem o poder de ambos para terminar a luta de forma rápida. Suas armas se fundiram, e então liberaram uma força avassaladora que rasgou a escuridão. Após a batalha, Eren sentou-se ao lado das formas sem vida de sua família e falou com eles suavemente, dizendo que sentia muito por ter demorado tanto tempo. Seus espíritos apareceram, agradecendo-o imensamente por finalmente libertá-los. Eren pediu para eles esperarem até que ele pudesse se juntar a eles algum dia. Ele então se virou para Fate e disse que ainda havia muito trabalho a ser feito. Juntos, eles eliminaram os mortos-vivos restantes. Quando voltaram, Minnie os cumprimentou com uma série de reclamações. Eren pagou a ela mais do que o prometido, e Fate a provocou por ser tão obcecada por dinheiro. Ela respondeu que reconstruir casas exigia ouro, e não orgulho. Eren a olhou de perto e disse que se lembrava de tê-la conhecido há meio século atrás. Ela riu e revelou que era um ser que o tempo simplesmente não podia reivindicar. Fate ficou chocado ao ouvir que ela era, na verdade, um espectro. Antes de partirem, Eren pediu a Fate para voltar depois de terminar sua jornada, pois ele tinha algo muito importante para lhe dizer. Em outro lugar, Memel e Rafael discutiam rumores sobre uma pedra que poderia curar absolutamente qualquer coisa e talvez até conceder vida eterna. A conversa deles foi interrompida pela notícia de que Rato havia sido morto, não por uma besta, mas sim por outro guerreiro. Na carruagem, Fate reclamou que Mine estava comendo todos os suprimentos que Eren havia dado a eles. Ele brincou novamente que o verdadeiro pecado dela devia ser a fome, e não a raiva. O cocheiro riu, dizendo que essa discussão simplesmente nunca terminava. Minnie provou um pouco de comida, então casualmente usou o colo de Fate como um travesseiro e adormeceu profundamente. Ganância insinuou que ela estava lutando sua própria guerra invisível, e que Fate entenderia isso um dia, se ele permanecesse ao lado dela. Fate sentiu uma presença bastante inquietante à frente. Longe dali, o grupo de Roxy estava se aproximando de Gallia. Miriam admirou o grande castelo que eles se aproximavam, e Roxy explicou que ele já pertenceu a Eren. Ela mencionou o governante anterior, Lord Lich, mas não sentiu absolutamente nenhum vestígio de monstros agora. Mugen adivinhou que o lugar já havia sido completamente libertado. Naquele momento, o próprio Eren os recebeu. Miriam perguntou sem rodeio se ele estava aposentado, o que lhe rendeu uma bronca de Roxy. Mugen o cumprimentou com profundo respeito, chamando-o de lendária Espada da Luz. Aaron revelou que conhecia Roxy desde o nascimento e até mesmo havia dado o nome a ela. Ela ficou completamente atordoada, nunca tendo ouvido aquilo de seus próprios pais. Aaron admitiu que não se considerava mais um herói depois de falhar em proteger aqueles que lhe eram mais queridos. Quando Roxy perguntou sobre Lord Lich, ele disse que um jovem guerreiro sem nome o havia ajudado a derrotá-lo, mas que havia pedido para permanecer anônimo. Aaron adivinhou corretamente que Roxy estava sendo empurrada em direção a Gallia pela forte influência Valyric. Roxy insistiu que estava seguindo sua própria vontade, baseada nos ideais de seu pai. Saber da morte de Mason chocou profundamente Eren. Ele se ofereceu para treinar Roxy, e ela aceitou prontamente. E assim, o treinamento começa.
Mais tarde, Fate e Mine chegaram a um trecho de terra em ruínas, cercado por destroços completamente engolidos pelo tempo. Embora sem vida, o lugar tinha um significado bastante pessoal para Mine. Ela havia nascido lá, depois levada para a capital do Império em tenra idade, muito antes que qualquer memória pudesse sequer se formar. Ainda assim, algo aprendia fortemente as ruínas. Fate se lembrou da queda de Galia alguns anos atrás, presumindo que o local havia sido abandonado há muito tempo. Enquanto se aventuravam mais fundo, Fate notou um grande casulo repousando de forma sinistra no meio dos detritos. Gula explicou que aquilo era o subproduto falho de um antigo experimento de Galeão, uma arma viva conhecida como Quimera. Havia sido parte de um projeto militar extinto e foi finalmente descartado por sua grande instabilidade. Mine via a criatura como uma obrigação que ela precisava resolver de uma vez por todas. Embora a besta ainda estivesse em sua fase dormente, ela representava uma ameaça cada vez mais crescente. Sua alma precisava ser eliminada antes da transformação completa. O único método para realmente destruí-lo era através da absorção de espírito, o que exigia que Fate usasse sua habilidade amaldiçoada. Sem hesitação, Mine quebrou o casulo, expondo uma entidade grotesca emaranhada com o que parecia ser uma forma feminina humana embutida ali dentro. Fate hesitou por um momento. A visão da mulher dentro da criatura despertou nele muitas dúvidas. Ele sentiu um profundo remorso ao pensar em ferir alguém que estava preso lá dentro. Mas Minnie lembrou que era apenas uma casca, uma criatura imitando a humanidade para provocar sua excitação. Enquanto a besta se agitava, lava explodiu para fora de seu núcleo, forçando ambos a recuar rapidamente. Fate pediu a grande ceifadora, mas Gula respondeu que sua lâmina seria completamente inútil contra o fluxo de lava. Minnie neutralizou parte da erupção com um golpe poderoso, dando-lhes espaço para se reposicionar. Os dois se separaram. Fate usou flechas petrificantes para atrasar a besta, mas seu corpo se regenerou muito mais rápido do que o esperado. Enquanto isso, o machado de Minnie ficou cada vez mais forte a cada golpe que ela desferia. No entanto, seu poder crescente veio com um alto custo. Seu movimento diminuiu consideravelmente à medida que a arma absorvia sua resistência. A Quimera passou por mudanças rápidas, brotando asas e levantando voo. Minnie assumiu a liderança, protegendo Fate. Enquanto ele a avisava de seu ponto de ruptura que estava se aproximando, a fome interior estava começando a surgir novamente. A influência da Gula se aproximava cada vez mais. Enquanto o corpo de Fate mudava, sua arma se transformou em uma variante forjada em sangue. Minnie golpeou a terra para abalar o equilíbrio do monstro, enquanto Fate subia rapidamente, mirando em sua barreira. O escudo mágico resistiu ao seu ataque. Usando sua habilidade de análise de status, ele localizou uma fraqueza e a explorou, atingindo o fluxo de magia diretamente. Assim que ele rompeu o escudo, a figura feminina distorcida olhou para ele, criando uma pausa momentânea que permitiu à besta escapar. Mine reagiu rapidamente, lançando Fate pelo ar com seu machado para que ele pudesse perseguir o alvo em fuga. Em pleno voo, a visão de Fate embaçou quando seu olho começou a sangrar. Gula ofereceu a ele acesso a uma forma superior de poder. Fate aceitou a transformação, tornando-se mais forte em troca de sua estabilidade. Ele foi instruído a mirar no núcleo espiritual enquanto mantinha a devida cautela. Antes que pudesse desferir um golpe, a criatura o prendeu em uma jaula de magia em chamas. Ela tentou destruir a si mesma e também a Fate em um único ato final. No entanto, Fate foi mais rápido. Ele perfurou o centro da criatura com um golpe limpo e rápido. Flashes de memórias fragmentadas encheram sua mente, rostos que ele não reconhecia, momentos que ele nunca havia vivido antes. Não houve uma onda de excitação. Gula esclareceu que a ausência de emoção veio de absorver outra entidade que era semelhante a si mesma. A mulher, que antes era humana, não era mais uma pessoa. Confirmou que qualquer ser reduzido a uma quimera tinha que ser completamente apagado, não importando o que eles foram um dia. Fate, ciente de seu próprio potencial para cair da mesma forma, pediu a Minnie que prometesse que ela o terminaria se ele algum dia perdesse o controle. Ela concordou, abraçando antes que eles se separassem. Fate declarou que viajaria para a Babilônia. Minnie tinha planos diferentes. Ela havia prometido construir um lar para aqueles que eram como ela. Ela duvidava que Fate viveria tempo suficiente para sequer visitar. Antes de partir, ela lhe deu um escudo mágico. Fate pediu para ela esperar e ajudá-la a aumentar sua força, mas ela já havia desaparecido completamente. Eventualmente, Fate alcançou as defesas externas da Babilônia, uma fortaleza construída com metais fortes o suficiente para resistir a séculos de ataques de monstros. Enquanto cruzavam o portão de aço, Gula apontou para o caminho que levava a Galia. Ele já havia estado lá antes, sob um portador diferente que não sobreviveu. Dentro da cidade, Fate se aproximou de um mercado e ficou chocado com o custo de até mesmo comida básica, como espetos de carne, com preços várias vezes mais altos do que na capital. Um desfile chegou logo depois, e Fate congelou completamente ao ver quem o liderava: Roxy. Ganância explicou que a Babilônia atraía todo tipo de mercenários endurecidos, cavaleiros desonrados e ex-elites. Aqui a força apagava os pecados, o poder era absolutamente tudo o que importava. Era um lugar onde até mesmo os caídos podiam recomeçar. Em outro lugar da cidade, Roxy foi saudada por um comandante chamado Alastair Nordham. Ele prometeu lealdade a ela como a herdeira de uma grande casa e pediu desculpas por não ter conseguido proteger seu pai. Ela aceitou suas palavras, reafirmando seu papel como aquela que continuaria a luta contra os monstros.
Enquanto eles falavam, Miriam notou os olhos de Norden fixos nela. Ela sugeriu nervosamente que eles protegessem Roxy, mas Mugen descartou a ideia dela como tola, avisando que desafiar um cavaleiro sagrado significava a morte certa. Enquanto Roxy percorria a cidade, Fate vagava, contando seu ouro restante. Ele precisava de o suficiente para hospedagem e comida, mas os fundos estavam bastante apertados. Ganância de repente o instou a parar, alegando que uma bainha de espada ali perto o havia chamado. Fate viu o item e notou sua aparência cara. Ganância insistiu que valia muito o investimento. O vendedor se aproximou, inspecionando a capa de Fate e identificando com precisão as queimaduras mágicas que estavam nela. Ganância apontou a percepção aguçada do homem e insistiu que eles a comprassem. O vendedor disse que a bainha não estava à venda, mas ofereceu-se para fazer uma especificamente adaptada arma de Fate. Quando perguntado sobre o custo, o artesão citou 500 moedas de ouro. Fate saiu imediatamente, dizendo que aquilo simplesmente não valia a pena. Ele notou os preços inflacionados da Babilônia e disse à Ganância que eles precisavam garantir o essencial antes de desperdiçar dinheiro. Alguém por perto ofereceu a Fate uma vaga como soldado voluntário para a capital. Ele recusou. O recrutador adivinhou que Fate já foi um cavaleiro, mas comentou que ele não parecia ser. Eles deixaram Fate para trás. Determinado a não ser julgado por sua aparência, Fate caçou monstros, vendeu os materiais e começou a acumular muitas moedas. Quando Fate chegou a Galha, o lugar inteiro estava completamente destruído, com cadáveres de monstros espalhados por toda parte. O ar cheirava muito mal, e estranhos esporos brilhantes flutuavam ao redor, tornando difícil respirar. A voz gananciosa em sua cabeça o avisou para não inalar muito, pois aqueles esporos poderiam crescer dentro de seus pulmões como parasitas. Mais à frente, um grupo de orcs estava marchando em sua direção. Estes não eram apenas brutos, eles eram inteligentes, brutais e carregavam armas básicas como lanças. A voz disse a Fate para lidar com eles como se estivesse lutando contra pessoas reais, e não contra bestas. Espada em punho, Fate queria colocar o treinamento de Eren à prova. Justo então, ele avistou o mesmo cara que uma vez o convidou para lutar ao lado de outros. Isso o fez pausar por um segundo, mas a voz gananciosa o repreendeu. Este era o momento perfeito para provar seu valor e talvez ganhar aquela bainha personalizada que ele tanto queria. Mesmo enquanto Fate hesitava, ele notou que os orcs não estavam apenas atacando sem rumo. Eles estavam se posicionando para um ataque furtivo contra os caçadores. Estava claro agora que eles planejavam uma emboscada. O ganancioso o incitou novamente, e desta vez Fate saiu correndo. Flechas acesas com fogo voaram pelo ar, instantaneamente transformadas em um escudo maciço, parecendo um pedaço de muralha de fortaleza. Ele disse a Fate para correr para frente e nunca diminuir a velocidade. Fate fez exatamente isso, arremetendo com força contra o inimigo. Cada orc que tocava seu escudo explodia no impacto. Foi uma aniquilação total. Quando a poeira baixou, Fate notou algo estranho. Sua habilidade usual alimentada pela ganância não o havia ativado. A voz gananciosa adivinhou que era porque Fate já havia derrotado Haniel antes. Sem perder tempo, eles começaram a cortar as orelhas dos orcs para coletar sua recompensa. Mas assim que chegaram ao escritório de recompensas, alguns outros caçadores de monstros ficaram hostis, acusando Fate de roubar seu saque. Eles tentaram atacá-lo, mas ele os lidou facilmente. Lá dentro, o balconista contou as orelhas e entregou a Fate uma sacola com 100 moedas de ouro, chamando-o de Senhor Cadáver. Cadáver. De repente, a voz de Roxy soou furiosa. Ela exigiu saber se ele era a razão por trás de toda aquela luta. Assim que ela soube a história completa, ela admitiu que Fate só havia revidado em legítima defesa. Ele perguntou o que aconteceria com ele agora. Roxy admitiu que ele foi longe demais, mas como ela também se sentia responsável por todo aquele caos, ela deixou passar. Os outros caçadores, no entanto, passariam a noite na prisão. Fate se viu pensando em Roxy, perdido em suas memórias. Alguém tentou chamar sua atenção, mas Miriam interveio agressivamente, acusando-o de ser desrespeitoso por não mostrar o rosto. Mugen a lembrou que guerreiros frequentemente usam máscaras. Roxy disse a Fate para ser mais cuidadoso no futuro, especialmente com sua aparência. Logo depois disso, ele saiu correndo como um foguete. Confusa, Roxy perguntou o que havia de errado. Mugen disse que Fate pode parecer frágil, mas ele claramente não era. Mais tarde, Fate estava andando pela cidade, conversando com a voz gananciosa em sua mente. Ele imaginou que Roxy provavelmente o odiava agora. Foi quando um vendedor o parou, elogiando sua vitória e oferecendo-se para patrociná-lo. O homem, Jade, era dono de uma loja de equipamentos e queria que Fate usasse seu equipamento como forma de promoção. Fate concordou e apertou a mão de Jade. Logo depois, Jade vestiu Fate com uma armadura nova, fazendo-o parecer um verdadeiro lutador profissional. O ganancioso ficou impressionado. Jade alegou que tudo custou 80 moedas de ouro, mas pediu apenas a metade. Fate saiu para buscar comida e acabou entrando numa taverna barulhenta. Uma mulher misteriosa chamou sua atenção imediatamente. Ela foi direto até ele, chamando-o pelo nome. Fate ficou chocado, mesmo com a máscara, ela o conhecia. Ela se apresentou como herdeira do desejo e disse que estavam conectados. Pediu que ele tirasse a máscara. Quando ele questionou suas intenções, ela revelou que o observava desde a capital. Ela explicou que não o havia abordado antes, pois sabia que ele acabaria encontrando o ganancioso. Quando perguntada se conhecia Mine, Ares disse que não. Ela era da segunda geração e não conhecia a primeira.
Então, ela o parabenizou por derrotar Haniel. Ares acrescentou que todas as quimeras surgiram na capital de Gália e a preocupava como aquele casulo havia parado em outro lugar. Ela mencionou que muitos mais poderiam existir e os cavaleiros sagrados não conseguiriam detê-los. Por isso ela estava esperando por Fate. Chamou-se de guardiã do reino e disse que sua missão vinha antes de tudo. Quando Fate perguntou o que ela queria, ela respondeu Roxy Hart. Roxy, enquanto isso, planejava seu próximo passo. Ela recebeu notícias de Norden de que algo urgente acontecia na capital oriental e imediatamente ordenou que ele investigasse. De volta à taverna, Fate estava furioso. Não podia crer que Ares quisesse Roxy morta. Ele disse a ela que tal atitude só criaria mais caos. Fate saiu furioso, determinado a proteger Roxy, mas Ares murmurou para si mesma que o plano já havia começado. Roxy logo descobriu que sua equipe de suprimentos havia desaparecido. Ela enviou Norden e tropas para resgatá-los. Ao mesmo tempo, Jade disse a Fate que precisavam de cristais mágicos raros para forjar uma bainha perfeita. O problema? O exército real guardava esses materiais. O ganancioso sugeriu que coletassem os cristais por conta própria. Fate perguntou para onde ir. Jade entregou um mapa mostrando locais remotos no sul de Gália, perto de um vale imenso. Fate seguiu o caminho para o território dos monstros, ativando seu escudo protetor enquanto avançava. O ganancioso aprovou sua escolha. Após uma luta difícil, a habilidade de Gula de Fate foi ativada. Em outro lugar, Miria tentou usar uma bússola para achar o vale, mas Norden disse que não funcionaria ali. Mugen sugeriu seguir as estrelas, mas o céu estava nublado demais. Roxy pensou em rastrear trilhas de orcs, mas logo viu que havia monstros demais por perto. De volta a Fate, ele fez uma pausa rápida. O ganancioso o elogiou, dizendo que um verdadeiro guerreiro sabe a hora de descansar. Fate cochilou e acabou sonhando com Haniel, a garota quimera. Ela tentou falar, mas tudo estava abafado. Ele se viu cercado por um mar de sangue e criaturas retorcidas. Rato apareceu e o arrastou para baixo. Acordando em pânico, Fate disse ao ganancioso que algo estava vindo. Aqueles também não eram monstros normais. O ganancioso mandou que ele usasse a visão noturna. Quando o fez, Fate viu 4 criaturas salamandras. Ele preparou seu arco com flechas de petrificação. Ao atirar, algo parecia errado. As salamandras não revidaram nem recuaram. Isso significava apenas uma coisa. Alguém as estava controlando. Ao mesmo tempo, o caos irrompeu perto de Roxy. Seu grupo foi emboscado por salamandras. Chamas caíam como chuva. Roxy gritou por Norden, que apareceu ferido. Mugen a protegeu do calor. O calor era tão intenso que derreteu o chão. Miria tentou usar sua espada mágica para defender Roxy, mas não foi o bastante. Justo quando toda a esperança parecia perdida, Fate saltou com seu escudo, bloqueando as chamas bem a tempo. Ele avançou contra a salamandra enquanto ela preparava outro ataque. Mugen observava incrédulo, atordoado pelo poder de Fate. Após a batalha, Roxy o agradeceu por salvar vidas. Miria se recusou a agradecê-lo. Mugen se apresentou, dizendo que Fate havia salvado a comandante deles. Roxy então apresentou Norden como um cavaleiro sagrado que guardava a Babilônia. Fate apontou algo estranho. As salamandras tinham um emblema peculiar na cabeça. Miria e Mugen acharam isso suspeito. Roxy pensou que talvez fosse apenas coincidência. Norden alertou que as coisas em Gália estavam ficando instáveis, especialmente depois que o dragão sagrado partiu. Fate então os guiou até o grande vale. Roxy agradeceu. Mugen disse que tiveram sorte em tê-lo. Miria pediu perdão a Fate, explicando que precisavam se mover rápido. Enquanto se preparavam para partir, Roxy estendeu a mão para cumprimentá-lo. Mas Miria agarrou a mão de Fate primeiro. Naquele instante, Fate ouviu seus pensamentos mais íntimos. Ela desejava que ele fosse embora e ficasse bem longe de sua senhora. Após viajar mais, Fate chegou a um local onde a atmosfera parecia intocada, tão limpa e calma, que ele imaginou que algo grande havia acontecido ali num passado distante. Mais à frente, ele encontrou uma criatura petrificada, e pouco depois deparou-se com um gigantesco cemitério de monstros. A voz gananciosa dentro dele perguntou de repente se ele havia avistado os raros cristais mágicos que procuravam. Fate lembrou da dica de Jade. Os cristais eram invisíveis à primeira vista, mas emitiam um leve brilho roxo. Ele admitiu que não havia visto nada parecido. Nesse instante, ele vislumbrou Ares por perto, mas ela sumiu antes que ele pudesse reagir. Foi então que o ganancioso apontou uma besta colossal incrustada no terreno, com a cabeça parcialmente desenterrada, talvez por erosão natural. Parecia uma quimera, do tipo usado nas antigas guerras de monstros. Fate se perguntou se Ares tinha algo a ver com aquilo. De repente, um estrondo ensurdecedor irrompeu da área para onde Roxy havia ido, e Fate correu em direção ao barulho. Ele encontrou Miria resistindo, protegendo Roxy com a espada em punho, enquanto feras enormes atacavam como explosivos vivos.
Um dos monstros maiores pairava à frente de Roxy, mas foi perfurado por uma flecha flamejante vinda do nada. Disparada por Fate, Roxy se virou, chocada ao vê-lo. Ela confirmou que Mugen havia se ferido protegendo Miria e que Norden também estava caído. Fati estudou o inimigo e apontou que, ao contrário da Quimera, essas criaturas não se recuperavam rápido. O núcleo delas estava exposto, era o ponto fraco. Ele indicou os peitos e explicou que as esferas brilhantes ali incrustadas as energizavam. Destrua-as, e elas parariam de se mover. Roxy assentiu, pronta para agir. Enquanto o monstro lançava fogo para se defender, Fate suportou o calor e gritou para Roxy atacar. Miria também ajudou, usando chamas encantadas para afastar mais criaturas. Depois que uma besta caiu, Roxy disse a Miria para guiar as tropas para um local seguro. Ela e o Sr. Cadáver cuidariam do resto. Durante a batalha, um monstro se chocou contra o chão com força suficiente para criar uma onda de choque, desequilibrando Roxy. Fate a pegou bem a tempo, mas ambos caíram em uma caverna. Lá dentro, Roxy garantiu que só precisava de um breve descanso. Quando perguntada se a equipe de suprimentos havia chegado, ela disse que sim, mas todos foram encontrados reduzidos a cinzas. Curiosa sobre como ele sabia das quimeras, Roxy o pressionou por respostas. Fati mencionou que havia ouvido de uma garota. Roxy perguntou se ela carregava um machado enorme. Ela ouvira rumores de uma mulher que quase derrotou o Lorde de Babilônia com força bruta e que viajava com um jovem mascarado. Fati admitiu casualmente que era ele. Roxy riu. Aquilo a lembrou de alguém que ela conhecia, alguém da capital que parecia distante, mas de alguma forma próximo naquele momento. Quando ela perguntou se ele era realmente feliz, Fate admitiu baixinho que sim, pela primeira vez. Alguém se importara o suficiente para ficar ao seu lado, mas seus olhos de repente brilharam intensamente, e ele os cobriu, dizendo a ela para não olhar. Ele correu para frente e cravou sua lâmina direto no coração de um monstro. Após derrotá-lo, ele notou o mesmo brasão marcado nesta besta que havia aparecido nas salamandras. Ele se lembrou das palavras arrepiantes de Ares sobre o destino de Roxy em Galia. Roxy o alcançou, garantindo que estavam seguros agora. Então o chão cedeu. Fati a protegeu novamente enquanto caíam, e ao redor deles aglomerados de cristais mágicos surgiram, congelados nas formas de monstros há muito mortos. De volta à Babilônia, Fate foi pego de surpresa quando Roxy o desafiou para um duelo. Confuso, ele perguntou se havia feito algo errado. Miria rapidamente listou suas ofensas. 56 lutas, 20 edifícios destruídos em apenas um mês após retornar do Grande Vale. Fati protestou, dizendo que tudo foi em legítima defesa. Mas Roxy não deixaria passar. Ela lhe deu uma escolha, juntar-se ao exército real ou enfrentar a prisão. Ele se recusou a servir a qualquer um. A liberdade significava tudo. Como esperado, ela ofereceu uma terceira opção, um duelo. Fate sacou sua lâmina e os dois se chocaram. Embora suas estatísticas dissessem que ele tinha vantagem, ele não conseguia acompanhar. Roxy era uma verdadeira cavaleira sagrada, aprimorada por um treinamento sem fim. Ele se perdeu momentaneamente no olhar dela e perdeu o movimento. Ela passou e mirou em sua máscara. Quando ela avançou de novo, ele desviou, mas ela o avisou que fugir não venceria a luta. Ele finalmente a levou a sério, liberando sua técnica de espada sagrada. Os espectadores ofegaram. Roxy exigiu saber como ele podia usar aquele movimento sem uma espada sagrada. Fate revelou que a bainha de sua espada foi forjada de cristal mágico, feita sob medida para aprimorar sua lâmina. Ela perguntou se ele já havia sido um cavaleiro sagrado. Ele simplesmente disse que era um guerreiro. Eles se chocaram novamente, mas desta vez, Roxy notou que ele perdeu o foco. O colar de gemas que ela usava, feito da mesma pedra bruta que Fate havia presenteado, acendeu algo em sua mente. Ela afastou a espada dele. Miria comentou com presunção que Roxy não perderia para alguém como ele. Roxy então perguntou a Fate por que ele hesitou. Quando ele não respondeu, bloqueou seu caminho perguntando se ele havia treinado com Eren. Ela explicou que Eren lhe dissera que havia retomado a luta após conhecer um guerreiro misterioso, um com poder avassalador. Ela tentou oferecer-lhe algo, mas Fate a interrompeu, dizendo que seus problemas eram dele. Ela deveria se preocupar em sobreviver em Galia. Ao se virar para sair, Mugen o deteve, impressionado com suas habilidades. Ele perguntou se Fate acreditava que as feras estavam sendo controladas. Fate assentiu e disse que havia visto o mesmo brasão em várias criaturas. Mugen explicou que sua família há muito estudava a tecnologia perdida de Galia, incluindo sua filha, que também era uma pesquisadora habilidosa. Fate sugeriu que ela examinasse uma das quimeras capturadas. Mugen ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Fate estava tentando se aproximar de sua filha. Antes que pudesse responder, Mugen entrou em pânico, ergueu sua arma e jurou proteger sua filha Lane. No laboratório, Lane ouvia rumores de que Rafael se trancara em seus aposentos para estudar a Pedra Filosofal. Ela ficou chocada. Quando o assistente explicou que Rafael provavelmente trouxera a Pedra de Timber, ela mergulhou num livro. Segundo as lendas, a Pedra Filosofal podia curar qualquer ferida, conceder poder imenso, mas também arriscar a corrupção total da mente e do corpo. Fate continuou sua jornada e passou um tempo sozinho na estalagem, pensando nas palavras que Mine uma vez lhe dissera.
Ela havia falado sobre algo chamado Reino E, e ele lhe perguntara o que aquilo realmente significava. Minnie explicara que o Reino I era um nível de força próximo de onde o dragão sagrado existia, e que, sem alcançá-lo, ninguém poderia enfrentar tal criatura. Ela também o havia avisado para não buscar poder imprudentemente, dizendo que, se ele se forçasse demais, suas próprias habilidades poderiam engolir sua mente. Enquanto ele ainda estava perdido nesses pensamentos, alarmes ecoaram pela cidade. Norden informou a Roxy que uma enorme marcha da morte se aproximava de Babilônia. Roxy decidiu confrontar a ameaça diretamente, e Fate a seguiu à distância para observar. Das colinas, ele viu a onda de monstros se movendo como um mar escuro e entendeu por que as pessoas temiam esse fenômeno. Gula de repente sentiu perigo vindo do solo oriental. Fate olhou com atenção e notou algo enorme deslizando sob a terra, como uma criatura gigante nadando sob a areia. Ele percebeu que, se aquilo chegasse ao exército real sem aviso, o resultado seria catastrófico. Determinado a detê-lo, ele preparou seu arco e concentrou o poder da Gula num tiro em espiral, mirando na sombra em movimento. O chão se abriu e o monstro se revelou. Fati o reconheceu como o Slime Ômega Violador da Terra, uma besta com resistência inacreditável que até cavaleiros sagrados tinham dificuldade em ferir. Gula o aconselhou a cobrir seu corpo com armadura mágica, alertando que a essência do slime continha energia corrosiva capaz de derreter carne e osso. Fati equipou a armadura no exato momento em que a criatura liberou ondas de material venenoso. Gula explicou que cortar o monstro apenas espalharia sua substância destrutiva, então precisavam de outro método. Fati tentou queimá-lo com bolas de fogo, mas o Ômega desapareceu por um instante e escapou por uma fenda, continuando seu caminho em direção ao exército. Fragmentos menores se separaram de seu corpo e atacaram Fate para atrasá-lo, mas ele os destruiu rapidamente enquanto pensava numa nova estratégia. Ele transformou Gula numa arma em forma de corvo e disparou outro ataque carregado, drenando grande parte da vida do monstro. Mas ele ainda sobreviveu. Naquele instante, uma figura mascarada apareceu por perto. Fati correu em sua direção, exigindo ver seu rosto. Contudo, o estranho respondeu com uma arma do pecado mortal e bloqueou cada golpe. Mais pedaços do Ômega surgiram ao redor deles, provando que a criatura podia dividir sua própria essência para se manter viva. Fati mirou uma flecha no homem mascarado, mas uma barreira mágica a desviou. Quando Fate diminuiu a distância, percebeu que havia confundido a identidade do inimigo. A figura o empurrou para trás e atirou novamente, ferindo-o mesmo através da armadura. Fati invocou o poder da Gula para alcançar o reino, e continuou a perseguição. O homem mascarado liberou mais explosões para atrasá-lo, mas Fate rompeu e arrancou a máscara. Para seu choque, o inimigo era Norden. Norden calmamente invocou o dragão sagrado e declarou que, em meio minuto, a besta alcançaria Roxy para tirar sua vida. Fate correu em direção a ela com toda a sua velocidade, enquanto Mugen ordenava aos soldados que fugissem. O dragão sagrado apareceu sobre o campo de batalha e liberou uma luz avassaladora que dispersou a todos. Pouco antes de Roxy ser atingida, Fate chegou e a cobriu com sua armadura, perdendo a máscara no impacto. Ele a instou a escapar e pediu desculpas por esconder a verdade dela. Então correu em direção ao dragão para ganhar tempo. Invocando Gula, Fate usou a técnica da Grande Cruz para prender o dragão temporariamente. Norden retornou, impressionado, e desafiou Fate para um duelo direto. Suas lâminas se chocaram repetidamente, mas Fate sentiu sua força diminuir. Explicou que o surto inicial de poder e o esforço para manter a técnica o estavam esgotando. Norden percebeu os movimentos de Fate e feriu seu braço, declarando a luta terminada. Enquanto se aproximava, Fate criou uma ilusão e atacou por trás, revelando que havia apostado tudo em uma única chance. Norden caiu, incapaz de acreditar que fora enganado. O poder da Gula foi ativado, e Fate foi arrastado para o mundo interior onde a garota Quimera apareceu, agora se chamando Luna. Ela o agradeceu por libertá-la e admitiu que estava contendo sua fome. Ela o avisou para nunca consumir o dragão sagrado, ou ele se perderia completamente. A visão desmoronou e Gula, em forma humana temporária, puxou Fate de volta à realidade. O dragão se libertou e Fate decidiu lutar independentemente do perigo. Ele arremessou Gula como uma lança, golpeou com força destrutiva e cortou a besta em pedaços até que ela finalmente caísse. A Gula irrompeu violentamente e Fate escolheu sacrificar suas habilidades acumuladas, retornando ao seu estado original para evitar se transformar num monstro. Gula alertou que a fome voltaria um dia. Naquele momento, Minnie apareceu. Fate implorou para que ela cumprisse sua promessa e acabasse com sua vida. Ela ergueu seu machado, mas Roxy correu e o arrastou para longe, recusando-se a deixá-lo morrer. Roxy disse a ele que, não importa que poder vivesse dentro dele, ele ainda era Fate. As palavras dela acalmaram a habilidade furiosa, e ele aceitou a mão dela para retornar à Babilônia. Minnie percebeu silenciosamente que ele finalmente havia encontrado alguém que poderia mantê-lo inteiro. Mais tarde, Fate acordou na estalagem, lembrando como Norden havia decepado seu braço.
A porta se abriu e Mine e Aerys entraram. Aerys devolveu Gula a ele e explicou que Ambi havia manipulado a arma de Norden, criando o desastre. Eles já haviam lançado Ambi para longe, através de Galha, para evitar mais caos. Aerys disse que, com o dragão sagrado desaparecido, o futuro do reino mudaria e todos os portadores dos pecados teriam que se preparar para o que estava por vir. Fate exigiu a promessa de que Roxy nunca seria ferida, e Aerys admitiu que se arrependia de ter concordado com tal plano. Enquanto isso, Miria treinava com Mugen e notou Roxy saindo da cidade. Roxy foi à estalagem levando uvas, esperando ver Fate, mas encontrou apenas uma carta pedindo perdão por ter desaparecido e prometendo retornar um dia. Ela chorou, lembrando-se do menino assustado que uma vez confortara com doces e gentileza. Em outro lugar, Memel e Rafael confirmaram que Fate era o guerreiro conhecido como o Cadáver e continuaram suas pesquisas. Fati, com a ajuda de Mine e Aerys, recuperou seu braço perdido enquanto se preparava para o caminho incerto à frente. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo até um novo.